Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do programa Faroeste, a Brasileira, novo quadro aí do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Isso é muito importante, pessoal. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Você trouxe um elemento acerca de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes pode fazer qualquer coisa. Olha que curioso. O doutor Armênio dos Santos, que escreveu no chat, ele falou, isso é o suficiente. Quem é o Armênio dos Santos? Ele foi secretário de Habitação do governo do Rio Grande do Sul e ele tem uma tese que ele defendeu na academia para uma convocação de uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política. É a única tese científica que tem no país sobre isso, explicando detalhes como faz para preservar a democracia e ter um avanço real. Ele falou, olha, é o tipo de atitude que é mais para o caso de processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Abuso de autoridade e crime de responsabilidade. Isso vai ser pautado? Nunca. Sabe por qual razão? Quando a Júlia falou que nós saímos do radar e o Bruno falou que não existe segurança jurídica, e você falou que o Alexandre ele pode fazer o que quer sobre a Constituição, sobre a legislação, eu lembrei de um autor, já citei isso em outros programas contigo, Pavinato, eu lembrei de um autor que escreveu um livro sobre a decadência da Europa, logo depois da queda do Muro de Berlim. O nome dele é Ralph Dahrendorf, um sociólogo. Ele dizia assim, não existe sociedades em anomia. O que é anomia? Não existe regra, não existe nada, porque se tem sociedade tem que ter uma regra, nem que seja na pancada. Mas existe uma coisa que se chama caminho para a anomia. O que é o caminho para a anomia? Quando as instituições vão sendo esvaziadas e fragilizadas ao ponto delas não terem mais sentido. Ora, o que é uma instituição? Uma regra de conduta. Quando as regras de conduta perdem um sentido, elas são usadas por aqueles que têm o poder em seu benefício para fazer tudo o que ele quer. Essa é a razão pela qual, Pavinato, eu sempre cito que não são dois pesos, duas medidas. É um peso e a medida que a gente quer. Porque a gente vive no caminho para a anomia. É o que está acontecendo hoje, e eles perceberam que eles precisam defender o Alexandre de Moraes. Por qual razão? Porque se eles defendem o Alexandre de Moraes interpretando como ele quer a lei, isso vale corporativamente para os 11. Ou seja, todos eles ficam acima da lei. Exato. Ó aqui, Luiz Arthur Nogueira. Lira foi, pediu, Alexandre atendeu do jeito típico dele, né? No sigilo. Amandinha, não importa se anonimato ou não, mas é um sujeito por detrás. Foi condenada não na conduta, mas no indivíduo. O ex foi punido através de providências não previstas na legislação. Alexandre de Moraes acima da lei. O Toffoli e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o mantém acima da lei. O Barroso intimida o Brasil com essa questão de querer saber o que andam dizendo por aí do Supremo. A morte do Clezão mostra que o brasileiro comum e bosta é a mesma coisa para os ministros do STF. O Mauro Cid preso, Juscelino Filho solto, Gabinete da Ousadia todo mundo solto, teve o fim da coisa julgada em matéria tributária pelo STF e tem mais ainda. O que se sabe é que o ex-assessor, né, especial do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná, sob acusação de ter viajado para os Estados Unidos em dezembro de 2022, e a agência norte-americana diz que ele não fez essa viagem, mas ele continua preso. E segundo a apuração da Revista Oeste, o diretor do presídio, o nome dele é Edivaldo Willis de Carvalho, é filiado ao PT. Ele se filiou ao partido do presidente Lula em 2001 e sua ficha consta como regularizada, ou seja, ele permanece vinculado. E aí, quem vai querer
investir nessa maravilha de país, Luiz Augusto Nogueira? É difícil, Pavinato. Você fez um bom compilado, acho que já não dá nem mais para chamar de insegurança jurídica. Na verdade, não há justiça no Brasil, né? Pavinato, eu tenho o privilégio de viajar ao Brasil, fazendo palestras, eu converso muito com empresários. Sabe aquela conversinha ao pé do ouvido? Sei. O que é o pé do ouvido? Que não dá para falar publicamente. 100%, é o que a Janja faz com o Lula. 100% dos empresários dizem estar com medo do Supremo Tribunal Federal. Em particular do ministro Alexandre de Moraes, que dentro do Supremo é disparado quem mais toma decisões monocráticas. Ele decide, ele sequer consulta o colegiado. Então realmente é tudo da cabeça dele. Isso está assustando os investidores, está assustando os empresários e cada vez fica mais difícil para nós brasileiros explicarmos para os estrangeiros o que está acontecendo aqui dentro. E aí quando você não consegue explicar o que acontece dentro de um país, a decisão natural do estrangeiro é não colocar dinheiro nesse país. Isso afeta a economia e, portanto, só vai afundando o Brasil. Na verdade, você consegue explicar. Você fala, ó, tem a lei, mas a lei não se aplica. Tem a lei, mas se você não frequentar o Congresso, a LIDE, não for para o Congresso no Brazilian Congress de Londres, que todo mundo fala português e só tem brasileiro que viajou para o Congresso, você pode ser que a lei não se aplique a você, porque o Brasil virou isso. Porque esses congressos, não existe coisa mais cabeluda. Não, Bruno Musa, você tem uma empresa, você está em litígio com outra empresa. A empresa que você está em litígio, ela patrocina um congresso de Londres, de Nova York, de Addis Abeba, do Quinto dos Infernos, que vai levar metade do STF para palestrar. Aí você ajuda a financiar aquilo. Você tem esperança de ganhar causas? Tem esperança de ver a lei aplicada? É zero, né? Como é que você explica isso para o mercado? Talvez em Addis Abeba, que você citou, seja melhor a condição jurídica lá na Etiópia. Mas, de qualquer maneira, quando você citou dos empresários, mesmo aqueles... Na Abissínia. Mesmo aqueles que não se posicionam publicamente, também tem medo. Porque uma decisão monocrática pode retroagir, como eu falei aqui, em impostos que, de repente, já estavam transitados em julgados e que uma empresa tem que pagar bilhões em impostos lá de trás e você simplesmente não provisionou isso no teu caixa. Você quebra a empresa. Então, isso é uma bizarrice. Você mencionou também, eu tive a oportunidade, para quem já me acompanha há um tempo, eu fui para Cuba, Venezuela, fazer o documentário com a Brasil Paralelo, com a Argentina, eu estive com o Milei no primeiro e segundo turno, e eu tenho uma relação muito direta com a Espanha, que minha mãe nasceu lá, e eu escrevo eventualmente para alguns jornais de lá, enfim, mantenho uma relação muito próxima com o país na parte política e econômica. Eu acompanho que esse discurso que a gente vê, quando eu menciono para empresários, por mais que outros países estejam também caminhando, a Espanha está brigando ali também, flertando com coisas parecidas com o Brasil, com o governo de extrema esquerda, do Pedro Sanches, mas quando eu conto o que acontece aqui, eles falam, não, mas pera lá, isso não chegou até aqui. Eu lembro um cara que estava cotado e a gente foi almoçar no sábado, pré-eleição, segundo turno, lá em Buenos Aires, um cara que estava cotado para ministro da Educação, acabou não indo para o novo governo do Milei. Quando eu contei para ele, ele falou, mas nós estamos a poucos quilômetros de distância, como é que isso não chega aqui? Sim. Uma pessoa completamente instruída, uma pessoa que estava cotada para ser ministro do governo Milei, as coisas não chegam na magnitude que o Brasil está. Lá nos Estados Unidos também, chegou agora por causa do Musk. Porque também as pessoas não sabiam. Pois comunicava com mas a muitas Argentina pessoas lá nos Estados Unidos. né? E muitas pessoas até falavam assim, Juliana, você está exagerando. Se as ditaduras são levadas a cabo... Sim. A internet, se as ditaduras são levadas a cabo, a democracia vem via Starlink. Mas olha só que engraçado, só para eu finalizar, para eu não me estender muito aqui. Quando a gente vê esse monte de notícia, você percebe que, para alguns, isso não existe. Por exemplo, os irmãos batistas não receberam agora uma nova mudança de lei, uma medida provisória. Os irmãos Wesley Safadão. Uma medida provisória que eles compraram, parece uma empresa de energia, e essa empresa estava endividada, e o governo mudou, editou uma medida provisória, repassando os custos dessa dívida para os consumidores. Sim. Aqueles pobres que o Lula adora defender. Repassa para o consumidor agora, para os irmãos batistas ganharem mais licitação. Sim. Ou comprarem energia da Venezuela e revender a 6 vezes o preço aqui no Brasil. Quem mais? Odebrecht muda de nome para Novo Honor e ganha licitação. Tá tudo aí. O esquema tá na cara de novo. Isso é um tapa na nossa cara.
Agora, nós temos que medir determinadas palavras, senão a nossa rede social cai. Saudade da época que, quando se falava em Batista no noticiário, era o Amado Batista. Como vocês podem ver, me desculpem os carecas, mas a falta de cabelo não está muito em moda no Brasil, não. E se você está perigando ficar desse jeito, fica... Que se for verdade, as previsões dão uma riqueza muito grande para o Brasil. É contraditório? É, porque nós estamos apostando muito na transição energética. O Brasil, de 1950 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. Ele cresceu uma média de 7% ao ano. Quando terminou esse crescimento, o povo continuava pobre. E eu tenho fé em Deus de que nós vamos terminar, fazer desse país ter o povo menos pobre. Eu quero uma sociedade de classe média baixa. Eu quero que as pessoas tenham escola de qualidade. Eu quero que as crianças possam estudar. Então, como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres. Sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje. Sabe? E o cidadão disse que fez o projeto para testar o Lula. Sabe? Eu não preciso de teste, quem precisa de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Gente, as máscaras caem. É muito fácil você permanecer num personagem que é construído por marqueteiros políticos, você ser blindado pelo consórcio da imprensa, você ter gente ali do lado o tempo inteiro monitorando o que você fala, mas quando está ao vivo, aí fica difícil de controlar. E o Lula deixou muito claro o que ele pensa. Para ele, os bebês que por acaso sejam concebidos e gerados frutos de uma relação de violência, essas crianças são monstros. É essa palavra que ele usou, monstro. Um ser inocente, sem nenhum tipo de vontade, que consequentemente por isso não pode ameaçar ninguém. A esse ser, um feto, que não teve nenhuma ação na vida, não tem ainda um grau de consciência, o nosso presidente, o presidente da República do Brasil, chama de monstro. Porque para ele, o aborto é justificável, porque para Lula, ele é sim pró-aborto. E durante a campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro não pôde falar sobre isso. Houve a retirada dessa propaganda do presidente Bolsonaro do ar, assim como houve a retirada da propaganda que associava Lula a Maduro, e é verdade. E por aí vai. E é por essas e outras que a eleição em 2022 foi fraudulenta. Que teve interferência. Teve interferência. Ué, o Lula é pró-aborto. Nós ouvimos falar aí. Tá na boca dele. Ah, não, o Lula tá lelé. Se o Lula tá lelé, ele não pode ser presidente, é ou não é? Pavinato, é fantástico o que você falou. É isso aí, pessoal. É impressionante, cara, como esse governo só coloca pautas que não tem nada a ver. Pautas e discussões que não tem nada a ver, cara. Não agregam em nada, absolutamente nada para a população. O que a gente vê é um desperdício de ministros, de pautas, de CPIs, coisas ridículas que só gastam dinheiro e não melhoram a vida de ninguém. Não melhoram a vida de ninguém. Ah, eu quero uma sociedade pobre. Por que você quer uma sociedade pobre? Por que o PT é contra o bilionário? Por que o PT é contra as pessoas ricas? Por que o Lula se hospeda nos melhores hotéis? Por que o Lula gasta tanto dinheiro nas suas viagens? É uma hipocrisia. Tipo assim, ó, o dinheiro vem pro meu lado. Eu não quero que ninguém tenha, mas pode vir para mim, que eu gosto. Eu gosto de dinheiro. Eu quero dinheiro. É isso que o cara demonstra, que o Lula demonstra. Em relação ao Supremo, cara, assim, os ministros, eles são aquele marido de aluguel. É assim, fazem tudo, absolutamente tudo. Que ele faz tudo, tá em todo lugar, tá comentando sobre tudo, tá fazendo palestra lá no Portugal, Nova York, vira e mexe tá em Londres, reuniões e mais reuniões, mas fazer o que importa, que é julgar
dar sentença, libertar, não faz. Mas vira e mexe tem ministro lá comentando em internet, em rede social, fazendo politicagem de esquerda. Então, assim, menos, né? Vamos trabalhar mais e falar menos, que as pessoas que estão passando, né, esperando por um julgamento presas, elas estão perdendo a vida delas. As pessoas precisam ser libertas. Vão ser libertas já com trauma, né, com um trauma imenso. Muitas ali estão com depressão, ansiedade, talvez nem consiga arrumar um emprego por conta da sua ficha. E mesmo assim, eles não libertam essas pessoas. As que são inocentes. Quem depredou, quem foi lá para fazer a arruaça, tem que ser julgado. Se for penalizado, beleza, mas e quem é inocente? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!